Amém. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por este momento. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por estes 2 anos cumpridos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, sendo implantado dentro de mim, Senhor, dentro de cada um de nós, Senhor, e ela gerando frutos, Pai. Pai, obrigada, Senhor, porque na minha capacidade natural, Senhor, eu não seria capaz de estar aqui. Mas eu creio no Teu Espírito Santo me guiando, Senhor, e trazendo à tona tudo aquilo que o Senhor tem para revelar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, eu tentei preparar várias mensagens, mas não consegui escrever nada que eu sentisse que era Deus falando. Mas essa semana eu passei por... Aliás, há vários dias eu tenho passado por várias situações difíceis, né? Sofri muitos ataques na minha área da saúde. As minhas emoções ficaram muito abaladas e eu falei para o Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para falar através de mim. E Satanás, ele quis me parar a todo custo. E esse final de semana eu estava muito abalada. E eu me lembrei de uma situação. Há uns 2 meses atrás, a minha sogra fez uma cirurgia. E eu fui para a casa dela, cuidar dela. E a pia da minha sogra tem um problema com entupimento. E sempre que a diarista ia, ela entupia a pia, porque ela jogava resto de comida. E eu tinha que ir lá desentupir a pia. E eu comprei um produto do supermercado, que era como um sal grosso, que bota na pia, e quando coloca lá no ralo, nada acontece. Quando eu jogava esse sal grosso lá na pia, nada acontecia. Mas quando eu jogava água quente, borbulhava, fervia e descia. E foi assim que eu me senti esses dias. Eu me senti como aquela pia entupida. E quando a palavra do Senhor, que está dentro de mim, começou a sair da minha boca, foi como aquele ralo, desentupindo e limpando. E o Senhor falou comigo, a minha palavra dentro de você, ela não provoca nada. Ela precisa sair. E eu separei uns versículos que falam sobre a palavra, né? Lá em Tiago 1:22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se ninguém é ouvinte da palavra, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o rosto natural no espelho, pois contemplando a si mesmo se retira e logo esquece de como era a sua aparência. No 25, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E essa palavra, é impossível a gente estar exposto a essa palavra durante esses 2 anos. E uma hora ela vai ter que sair. O diabo nos aperta e a gente vai ser como aquela esponja, com água e sabão, vai ter que sair. E foi assim que eu me senti. Em Hebreus 4:12, também fala, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para juntar os pensamentos e propósitos do coração. Não tem como não trazer isso para palavra rema, que é a palavra falada. Por várias vezes eu cogitei fazer o rema, mas eu desistia, porque eu pensava nesse momento aqui. E eu dizia, eu não vou porque eu não tenho capacidade, eu não gosto, eu não sei falar em público, eu fico nervosa. Não vou fazer o rema. Mas chegou um tempo que o Senhor disse, você vai ter que fazer. Eu disse, mas tá bom, 2 anos, né? Vai demorar daqui para lá.
vou estar, né, tranquila. Não demorou. Não demorou e eu não fiquei tranquila. Né? Mas assim, essa palavra, ela vem revelar quem nós somos. Amém. Quem nós somos em Cristo. Eu estava meditando aqui em Gênesis, quando Deus criou o homem, em Gênesis 1:26, disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, eu sou, você é, nós somos a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. E eu comecei a orar. Eu não tenho medo. Por mais que eu esteja toda me tremendo, eu sou ousada. Vai dar certo. Vai dar certo. E eu me lembrei de esses dias, há um mês atrás, mais ou menos, eu estava passeando com meus filhos e meu cachorro. Eu tenho um cachorro pequenininho, um poodle toy. E ele é pequenininho, mas ele é atrevido. E a gente ia com ele, eu e Samuel e Emily, passeando na calçada, e vinha um cachorro grande. Mas o cachorro era grandão mesmo, grande e forte. Mas pensa num cachorro frouxo. O cachorro, quando viu Bob vindo de longe, e meu cachorro muito pequenininho lá, passeando, e lá vem um cachorro grande. Aí o homem vinha assim com a guia, o tutor dele, e o cachorro, quando viu Bob, ele foi se encolhendo. Ele foi se encolhendo, ele foi murchando, ele foi murchando. Esse cachorro, ele se encolheu tanto que a guia saiu do pescoço. O homem ficou só com a guia na mão, o cachorro encolhido, lá no pé do portão. Aí Samuel olhou para mim e disse: maninha, olha só, esse cachorro tão grande com medo de Bob. Por que, mãe, ele está com medo de Bob? Eu digo, olhei para ele e disse: meu filho, ele não sabe o tamanho dele. Ele não sabe o tamanho dele. E sabe, naquela mesma hora, o Espírito Santo falou comigo: tem crente desse jeito. Não sabe o tamanho que tem, não sabe o poder que tem, não sabe quem habita dentro dele. E eu me senti, eu digo: Senhor, foi para mim? Será que foi para mim? Às vezes eu me sentia assim, com medo das circunstâncias, às vezes com medo de enfrentar uma situação, porque eu não estava dando a importância, o entendimento de quem habitava dentro de mim, de quem habita dentro de mim. E eu estava me comportando igual aquele cachorro, mesmo sendo grande, mas tentando me diminuir diante de uma situação, de uma adversidade, de um problema. E eu sei que tem muito cristão que ainda está se comportando assim. Aqui em Salmos 8, 4, o rei Davi está falando, né, o salmista Davi está falando: quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e honra o coroastes. Ele está falando de mim, de você. Ele está falando de nós. Nós somos um pouco menor que Deus. Então não há motivos para não enfrentar os problemas. E foi isso que eu fiz essa semana. Eu me levantei. Mesmo que o meu natural era ficar ali, prostrada, sem forças. Mas eu tive que colocar a palavra que eu estava recebendo para fora. Eu tive que falar. Amém? Aleluia. Em Efésios 3:20, fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Amém. Eu tive que entender isso. Eu precisei entender isso. E foi essa escola que me ajudou.
Foi essa escola que me ajudou a entender isso. Sabe, eu teria muitos testemunhos para contar. Quando eu cheguei aqui, eu ainda não fazia o rema. E meu esposo estava cursando o rema. Mas eu já estava ouvindo essa palavra. E eu tive uma depressão. Eu tive uma depressão profunda. Eu fiquei no fundo do poço. Mas foi essa palavra que me tirou de lá. Que me puxou de lá. E eu sou muito grata ao meu Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu me lembro de... Mesmo eu passando por esse problema, eu vinha para a igreja, mas eu vinha e eu voltava. Era como se eu não ouvisse nada. As palavras, elas não entravam na minha mente. E eu me lembro de um dia que eu vim para a igreja num domingo pela manhã, um culto de domingo pela manhã, e foi ministrado aqui que o poder do riso, da alegria, do ha-ha-ha, eu não conhecia isso. Eu não sabia o que era isso. Mas eu não entendi muita coisa, não. Mas o ha-ha-ha ficou. O ha-ha-ha ficou. E eu cheguei em casa. Eu estava assim num nível que eu não cuidava de nada, não. Não queria saber dos meninos, eu não queria saber de fazer nada. Eu me tranquei no meu quarto, eu disse, olha, ninguém me chame. Eu vou ali fazer um ha-ha-ha. E eu me tranquei dentro do quarto e eu comecei a orar, eu botei um louvor e eu comecei um ha-ha-ha meio sem graça, era um ha-ha-ha meio tímido, né? E eu fui ali, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Amados, daqui a pouco eu estava pulando dentro daquele quarto. Eu estava tomada de alegria. Sabe? E quando... Uma vez eu estive num hospital visitando uma pessoa que estava doente. E lá nesse hospital tinha um projeto, né? Que iam uns palhaços lá. E tinha uns cartazes lá e dizia... O riso cura. O riso cura. E esses palhaços, eles não levam a palavra. Eles levam a alegria. Mas naquele dia eu vim entender que realmente o riso cura, mas é Deus. E aquela alegria, ela brotou dentro de mim. E eu saí daquela situação para a honra e glória do Senhor. E eu quero dizer, essa palavra funciona. Essa palavra funcionou na minha vida. E funciona para quem quiser e quem falar ela. Amém?